Tem gente que já sabe o que quer fazer desde criança. Na infância, Francisco Azevedo já brincava de ser padre. De origem humilde, ele precisou trabalhar logo cedo para sustentar a família. Trabalhou como vendedor, caixa em banco, foi morar em São Paulo e administrou até cemitério. É formado em administração, filosofia e teologia. É mestre em serviço social e pedagogia religiosa e doutor em sociologia. Todas essas experiências acadêmicas e de trabalho, o personagem de hoje do programa 60 é Mais levou para o sacerdócio. Se ordenou em 2003 e foi vigário da Catedral de Nossa Senhora das Neves. Já na Igreja São Francisco de Assis, em Mangabeira, criou um trabalho social que distribui café da manhã para os pacientes do complexo hospitalar do bairro. Passou por várias paróquias aqui na cidade e, na pandemia, escreveu 3 livros sobre a Covid-19. Padre Francisco é o reitor do Santuário de Nossa Senhora da Penha e é daqui que você acompanha a partir de agora. E o 60 é Mais de hoje recebe um padre. A gente veio aqui ao Santuário da Penha, esse lugar belíssimo, cheio de fé, conversar com o padre Francisco Azevedo, reitor aqui do espaço. Muito obrigada, seja muito bem-vindo ao programa. E, primeiramente, eu acho que muita gente, quando não lhe conhece ou não conhece, nunca conversou com um padre, fica muito na dúvida como é que vem a vocação, né? Então, vamos voltar lá para trás. Desde sempre, já pensava em ser padre? Olha, eu sou de uma família muito religiosa. Minha mãe e minha avó, porque meu pai não era. Se dizia cristão, mas não participava, não vivia a dimensão. Mas minha mãe e minha avó, sim, através delas, nos encaminhou para participar efetivamente. Não era simplesmente ir aos domingos, mas a gente sempre participava de todas as atividades pastorais da igreja. Servia mesmo. Eu morava no Roge, ali ao lado da Bica, mas frequentava sempre a Basílica Catedral Nossa Senhora das Neves, né? E saíamos a pé, claro, nem tinha recurso e não havia também ônibus naquela época. Então a gente ia para a Catedral, participava de todas as atividades. E sempre estávamos bem próximo da vida religiosa. Fiz a minha catequese lá na Catedral, mas a minha primeira Eucaristia foi em Santo Cristo de Pujuca, lá em Pernambuco, que é um santuário franciscano. Minha mãe fez uma promessa e, juntamente com minha irmã, quase da minha mesma idade, nós fizemos então a primeira Eucaristia lá em Santo Cristo de Pujuca. Mas a minha vida religiosa sempre foi fundamentada dentro da atividade religiosa católica na Basílica Catedral. É a minha fonte e o meu porto seguro. E aí, como é que surgiu esse chamado? Desde pequeno, eu tinha vontade de ser padre. Então, naquela época, a penicilina era um vidrinho e eu fazia com aqueles vidrinhos, eu fazia o cortejo, vestia de padre, de bispo, de povo. Então a minha brincadeira era exatamente ligada às grandes procissões. Então foi assim que iniciou o meu desejo, mas eu sempre me escondia, até por conta das necessidades da família. Nós éramos 10 filhos, né? E mamãe dava responsabilidade a cada um dos filhos. Eu, com 8 anos, assumi o pão. Então, todo o pão que entrava na minha casa era através do meu trabalho. E eu fazia limpeza nos quintais, fazia mandado, fazia biscate, que é o nome mais conhecido, né? Então, através disso, eu conseguia arrecadar dinheiro. Como também, naquela época, estou me recordando agora, que era no Cine Rex, que era ali perto da igreja, a Capela da Misericórdia, e lá o Cine Rex a gente vendia bombons, vendia revista, porque naquela época os filmes não eram completos. No meio parava e era onde a gente vendia
bombons, chocolate, o intervalo se fazia isso, né? Então, a minha vida, a minha infância foi exatamente nesse contexto da vida de religião e da vida em família. Mas aí, antes de se ordenar padre, trabalhou em diversas atividades, né? Chegou até, inclusive, a morar em São Paulo. Isso, perfeitamente. Eu fui do Banco Nordeste, depois Banco Mercantil de Campina Grande, depois Banco da Bahia e depois, então, por conta de um irmão meu que tinha uma doença de asma e o médico aconselhou que ele fosse para São Paulo para ver se teria uma melhora, né? Porque ele só vivia no SAMU, do pronto-socorro, que era ali na General Osório, naquela época. Então, eu fui com ele, larguei tudo, deixei meu emprego e fui para São Paulo. E um fato bem interessante, que nós dois fomos para conseguir emprego e eu passei em primeiro lugar e ele em segundo. E eu renunciei a trabalhar para que ele tivesse oportunidade. Então, eu também para ajudá-lo nas despesas de aluguel de casa que a gente tinha e as outras despesas, chegou uma companhia de teatro daqui da Paraíba, lá em Santos, São Paulo, e eu me coloquei à disposição para ajudá-los para conseguir algum trocado. E eles me colocaram para pregar nos muros os cartazes. E foi quando, de madrugada, passou um senhor, um carrão, e disse: você tem fósforo aí? Eu disse: não, tenho não, porque eu não fumo, mas se o senhor esperar 2 minutos eu vou correr e trago. Aí corri e peguei um fósforo num bar e trouxe e acendi o cigarro dele. Ele disse: você é da onde? Eu disse: sou da Paraíba. E por que você está fazendo aqui? Eu digo: não, estou fazendo biscate aqui, pregando cartazes. E ele então disse: olha, pegue meu cartão e vá na minha empresa. Era uma empresa de despachante aduaneiros, né, que era em Santos. E eu fui, então, fiz o teste, passei na Rodrimar, que era uma empresa que despachava mercadoria no Porto de Santos. E trabalhou também? Trabalhei na Companhia Docas, depois, Companhia Docas, eu fui convidado pela Arquidiocese de São Paulo para implantar o cemitério Getsemane. E lá eu implantei o cemitério. Depois eu fui convidado para Goiânia, Goiás, para implantar o cemitério Jardim das Palmeiras. Cemitérios parques, né? Foram os primeiros cemitérios parques do Brasil. Mas tem uma coisa interessante, que eu fiz um curso de arte cemiterial na Argentina, em Buenos Aires. Então, por isso, meu nome surgiu e eu fui, então, convidado para implantar esses cemitérios, parques, São Paulo e Goiânia, Goiás. Pois a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta com mais história do padre Francisco Azevedo e, claro, não tem como estar aqui na Penha para não falar da procissão, né? Daqui a pouquinho a gente volta com esse tema. Estamos de volta agora para entender o seu retorno à Paraíba, né? Porque por aqui também o senhor passou por algumas paróquias antes de chegar aqui à Penha. Primeiramente, eu quero dizer que, da minha parte profissional, eu fui gerente da Unimed, gerente de venda, gerente de marketing, depois gerente geral na Unimed João Pessoa e depois na Federação das Unimed do Norte e Nordeste. Passei 19 anos trabalhando na área da saúde. Foi quando um grande amigo meu, diácono Zé Gomes, eu procurei ele, que o meu desejo também era ser diácono da igreja. E ele então me indicou para o coordenador, que era Valdemir, que naquela época era o coordenador dos diáconos permanentes. E eu procurei ele, conversei com ele e depois ele disse: olha, eu vou lhe encaminhar para Dom Marcelo. E lá Dom Marcelo vai conversar com você. Eu fui falar com o Dom Marcelo do meu desejo de ser diácono, até porque eu professei a espiritualidade franciscana. E eu procurei sempre seguir
os ensinamentos e a vida de Francisco, né? E ele foi diácono, então eu queria imitá-lo de ser diácono. Foi quando Dom Marcelo disse, não, se você quiser fazer a carta para ser padre, eu aceito. Agora, para diácono, não, porque você já tem tudo para ser padre. Então, eu fiz a carta e Dom Marcelo me acolheu como seminarista. E eu fui estudar para terminar os meus estudos e me ordenar. Uhum. E aí, toda essa experiência de vida, as suas formações, né, que chegou até ao doutorado, precisa utilizar nas suas atividades religiosas, né? Todo o conhecimento prévio serve de base para tudo. Isso. A minha vida educacional, ela é uma salada. Porque eu fiz administração de empresa, né? Depois eu fiz filosofia e teologia. Depois fiz 2 especializações, estratégia empresarial no UNIP e gerontologia na Federal. Depois eu fui fazer o mestrado em serviço social e quando terminei o mestrado eu fui fazer o doutorado na França em sociologia e também eu fiz o mestrado de pedagogia religiosa para que eu possa entender um pouco mais da pessoa humana. Entender, compreender e ajudá-lo. Eu acho que a sociologia nos ajuda muito, como também a psicologia, para que a gente possa entender os sofrimentos, as alegrias do povo. É verdade. E aí, no finalzinho do mês de janeiro desse ano de 2025, chegou aqui no Santuário da Penha. O que falar desse lugar que atrai tanta gente, principalmente nos finais de semana e, claro, né, no período da procissão, né? Primeiramente, eu vou lá atrás, porque eu sempre fui romeiro da Penha. Desde pequeno, a gente vinha com a família para fazer esse trajeto de 14 quilômetros. Não havia bancários, universidade, não havia esses bairros. A gente vinha pelos sítios, né? E participava da missa, que era mais ou menos umas 6 horas da manhã naquela época, e depois a gente ia para a praia, passava pelo Rio do Cabelo para tomar banho, e depois ia para a praia, trazia almoço, porque a gente não podia pagar, tinha barraca aqui, é claro, mas a gente trazia, minha avó trazia o almoço para a gente almoçava e voltava até Tambaú a pé para pegar o bonde, que era o transporte mais barato que tinha, né? Então, fazia o trajeto Tambaú até o Ponte Sem Réis, que era o bonde ia pela Epitácio Pessoa e terminava lá no Ponte Sem Réis. Uhum. E aí, para esse ano agora de 2025, é claro, a organização de uma procissão já começa assim que acaba a anterior, né? E já estão, nesse momento, a equipe já está em reunião com os órgãos que vão, então, trabalhar para esse momento. Exatamente, é um grande desafio. Eu tive e tenho a experiência dos 6 anos lá de Nossa Senhora de Lourdes, da paróquia onde sai, onde há o envio da Romaria, e agora com toda a experiência que eu tive lá, eu vim para cá, nomeado, para então assumir essa grande responsabilidade, que não é fácil. Uma Romaria que chega em torno aí de 600 mil pessoas. A gente já iniciou, já estamos em reuniões, já tivemos uma reunião geral com todas as comissões. São 11 comissões que a gente trabalha na Semana da Romaria, em torno de 2.000 pessoas, voluntários que trabalham para que tudo aconteça, né? Então, já iniciamos e estamos nos preparando para, no mês de agosto, logo depois da festa de Nossa Senhora das Neves, fazer o lançamento da Romaria 2025. Pois é, a organização é longa, como a gente vê, porque só é em novembro a procissão. E tem a novena que antecede. Sim, inclusive, a minha missão aqui, inclusive na minha posse, Dom Delso, o nosso arcebispo, nos deixou o propósito de fazer esse santuário funcionar o ano todo. Então, por isso, nós aumentamos a quantidade de missas, né, e estamos com várias atividades o ano todo, com confissão, com missa, ofício de Nossa Senhora, terços. Então, é exatamente nesse sentido para a gente, quando chegar na Romaria,
estar realmente preparado espiritualmente para realizar esse grande evento religioso. E aí, quem quiser fazer visitação ou saber mais informações aqui do santuário, tem algum Instagram, algum site que a população possa acessar? Tem o Instagram, Santuário Nossa Senhora da Penha, e o YouTube, que a gente transmite as celebrações pelo nosso YouTube. Tem que chegar aonde o povo está. Isso, e olhe que a gente está com mais de 34 mil seguidores no nosso Instagram. Aproveite e se inscreva também para a gente estar mais próximo, conectado. Muito bem, convite feito. Muito obrigada pela conversa. É muito bom, né, vir para esse lugar, como eu falei, um lugar inspirador e de muita fé. E ouvir um pouquinho, né, dessa história que está por trás, que final de semana o pessoal só vê o padre ali. Isso, é verdade. Mas tem uma história por trás. Muito obrigada mais uma vez. Espero que tenha gostado da experiência. Com certeza. Eu quero fazer um pedido que não fique só na nossa beleza. Mostre a beleza da praia, dessa colina tão bonita, tão generosa, que nos mostra a criação de Deus. Ele criou para nós, criaturas, vivermos com dignidade, com respeito e cuidar da casa comum, que é a obrigação de todos nós. E atendendo esse pedido, é com essas imagens que a gente termina, então, 60 mais de hoje. Você vai desfrutar um pouquinho aqui do visual onde está inserido o Santuário da Penha. Até a próxima!